Olá, Leão, sejam bem-vindos ao Astrólogo Durante a Hora, como chamo Jaqueline. Para quem não me conhece, vamos à sua leitura temporal intuitiva, leitura que vale para Sol, Lua Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura coletiva, então absorva apenas o que fizer sentido. Se você está entendendo a leitura, fica tranquilo, não é para você, se liberta. Essa leitura que pode estar conversando com alguém próximo a você, tá, Leão? Ou até mesmo para quem está aqui investigando a vida de Leão, pode estar espelhada, falando com você a respeito de Leão, certo? Então vamos lá. Boa sorte a todos vocês. Tchau. Arriba, povo cigano. Salve o povo da boa fé. Salve o povo da boa sorte. Salve suas forças, cigano. O que existe de relevante para revelar para os leoninos essa semana? Saltou a reflexão cigana, o escalar da montanha, Candeias, a adaga, chegou a hora, né, Leão, de transmutar algumas energias do passado. Parece que eu sinto assim que a raiz do teu sofrimento, Leão, de algumas perdas que você sofreu, né? A adaga me fala muito sobre o poder que o outro tem sobre você, mas ao mesmo tempo me fala da transmutação disso. Tem um ensinamento muito profundo para Leão dentro do passado experienciado, um passado difícil, porque quando sai a carta do escalar da montanha, me fala de situações muito penosas que Leão passou, que fizeram com que Leão abrisse mão do que fosse importante para ele, e isso gerou uma mágoa profunda, tá? Isso pode estar envolvendo aí a prosperidade de Leão, pode estar envolvendo a vida familiar, pode estar envolvendo casamento, mas é como se você tivesse perdido a sua estrutura lá no passado, né? E feito com que você tivesse se sentido vulnerável ou até ficado realmente vulnerável aqui dentro da situação, tá? Eu sinto que tem uma quebra de paradigma com as energias masculinas, com o masculino aqui muito forte, né? É uma sensação de ter sido apunhalado pelas costas. Interessante que Candeias e adaga fala de uma energia de escravo astral, de codependência. Pode ser que lá atrás alguém era extremamente dependente de Leão aqui, e isso gerou perdas para Leão. A carta da Lua, que fala de passado. Então é como se você tivesse que resolver de uma vez por todas o seu passado ou alguma questão kármica familiar aqui, tá, Leão? Ó, e a carta da roda, que também fala de passado, que fala da sua base. Tem muita proteção também para resolver isso daqui. Algumas leoninas em idade fértil vão descobrir gravidez, hein? E se não é gravidez aqui, se não for o seu caso, né? Que eu vou mostrar bem para vocês. A roda representa a maternidade, a infância também, a gente pode estar falando da sua infância, mas o buquê, que tem um formato de útero, para vocês entenderem, a carta da âncora que confirma. E na sequência vem a carta da criança. Se a gente não está falando aqui de um novo projeto profissional, no qual aí a carta da roda está falando de maternar esse projeto profissional, porque a carta da âncora fala, sim, de progresso profissional, né? E você maternando isso, você cuidando disso com muito amor, com muita dedicação. Após essa limpeza aqui do seu passado, a gente está falando de gravidez, tá? O que mais? Vamos ver aqui.
E eu sinto assim que vocês vão estar com muita força para transmutar, né, o Leão? A carta da adaga é muita força, é o renascer das cinzas, né? A fênix aqui nascendo com uma nova estrutura, mas eu vejo vocês assim também com um ar de mistério muito grande, né? A carta da lua me fala de honrarias, de merecimento e também de abandonar esse passado dolorido aqui, de ressignificar. Assim, você entender que ele foi necessário para te preparar para essa nova etapa da sua vida. Talvez, ô Leão, você apenas esteja precisando estar ao lado de alguém que seja confiável. Tem alguns leoninos aqui guardando algum segredo ou guardando para si essas coisas do passado, e isso fica remoendo na tua cabeça porque você não conseguiu externar, expressar isso. É como se você tivesse sido até tolhido, fizeram com que Leão se sentisse aqui tão errado dentro de uma situação na qual, na verdade, ele não estava. Então, prestem muita atenção se alguém fica colocando a culpa toda nas suas costas de uma determinada situação, Leão, porque isso não é real, né? Todos estamos interligados e não é justo colocar culpa, responsabilidade nas costas. Se alguém estiver te condenando, né, que é o caso. Enfim, eu não vou nem adentrar esse assunto aqui. Mas é como se você tivesse sido apunhalado pelas costas. É como se você tivesse sido o algoz da situação, quando isso não é verdade, tá? Vamos lá. A carta da montanha, reflexão cigana, saltou um 10, viu? Tem que largar um peso. Chegou a hora de largar um peso, Leão. 10 de paus. Eu sinto assim que a maioria dos leoninos que eu tô me comunicando aqui já soltaram esse peso, porque tá mais em linha de passado e tá vivenciando, transitando ou já transitou por um momento de escolha, de fazer escolhas importantes, de entender que não pode abrir mão de coisas que são básicas, essenciais para você. Né? Tem uma coisa do leão ter sentido que perdeu a dignidade aqui, porque ficou refém de uma situação. Vamos lá. A carta Candeias, por gentileza. Só que o momento atual de Leão é o renascer das cinzas. Se você já não está... Você está se conectando a essa leitura. Se os detalhes que essa leitura traz, você sente que isso te cai como uma luva, e você ainda não está se sentindo com essa força transmutadora, de duas uma. Ou isso já está prestes a acontecer, ou essa leitura é um impulsionar para você se colocar à disposição ou trazer esse totem da fênix, a meditação da fênix, o arquétipo da fênix, para que você renasça das cinzas. É óbvio que esse é um arquétipo para que se use em momentos estratégicos, né? Eu não vejo esse arquétipo de forma positiva para você usar a vida toda, mas nesses momentos que nós nos sentimos no fundo do poço, né? Porque todo mundo passa por situações em que somos colocados no fundo do poço. Esse arquétipo ele pode trazer uma força muito grande. Então, tem muitas orientações, né, pelo YouTube, em diversos canais, que falam sobre a força da fênix, dessa estrutura arquetípica, para que você consiga ganhar forças, né, e ressurgir do pó, certo? Então, fica aí a dica, deixa eu prosseguir. A carta Candeias. Ó, eu sinto que tem alguma coisa a ver com escolhas, muitas coisas que estavam sobrecarregando Leão aqui, tendo que lidar, porque o 2 de ouros me traz uma energia jupiteriana. Então tinha um excesso, pode ser um excesso de questões mentais, um excesso de velocidade, pressa, ansiedade. E você precisou se equilibrar para tomar as suas decisões. Aqui também me fala de parcerias, né?
parcerias profissionais importantes que vão surgir ou que surgiram aí na vida de Leão. Para a maioria, eu acredito que vocês já tenham se conectado a algum projeto ou alguma pessoa que te abre um leque. Então pode ser que tenha algo muito relevante para acontecer ainda nessa movimentação astrológica que Júpiter está aí sobre o signo de Gêmeos. Essa é uma configuração astrológica, eu vou colocar assim, né? Que abrem muitas portas, que abrem muitas opções, muitos leques, né? E pode ser que você esteja um pouco perdido, isso esteja acontecendo dentro de você e você esteja um pouco perdido. Existem vários caminhos que eu posso tomar, mas eu tenho uma flecha só. E aí você precisa ser assertivo, né? E como você pode ser assertivo? Aí a carta da adaga, né, me responde aqui. Você se aprofundando, mergulhando dentro de si mesmo, porque a adaga fala da energia do signo de Escorpião, que é uma energia que traz profundidade no seu emocional. A gente tem muitos elementos de água aqui também, né, na sua leitura, que envolve profundidade, que envolve raiz. Então, aquilo que o teu coração te falar, essa é a flecha que você tem que mirar, sabe? Esse é o caminho, essa é a escolha acertada, tá, o Leão? Tá vendo? O 10 de espadas me fala da traição, me fala da covardia, me fala da sacanagem, mas também me fala assim que é a finalização, sabe? É quando tentam te ferir, mas você não se machuca mais porque você ficou cascudo. É como se fosse isso aqui, tá? Vamos ver aqui a adaga. A adaga, por gentileza. A adaga, por gentileza. 3 de copas. Para alguns aqui pode estar falando quando eu falei de questões de segredo, lidando com questões de segredo, ter algum segredo. Aqui pode estar relacionada a um segredo que envolve a tua energia. E para alguns aí estarem bastante decepcionados porque descobriram alguma traição. Para outros, eu sinto uma energia mais positiva aqui. No fundo do deck tem 4 de ouros que fala de estabilidade, né? De uma estabilidade maior, é como se me falasse de uma satisfação, tá? E também em relação a uma estabilidade que está surgindo dentro de você, que é o lado do despertar da Fênix. E também me vem mais uma consciência, porque tá me vindo muito rápido aqui, às vezes até difícil de organizar para falar. Aqui também pode estar me falando, o Leão, de algumas amizades que têm um comportamento bastante egoísta aí com vocês, que vocês vão precisar olhar para isso com profundidade para deixar para trás, tá? São pessoas que podem participar da sua intimidade, pode estar falando de questões afetivas, como eu falei, né? Descobrindo uma traição de um par romântico, pode estar falando de traição familiar, né? Tá vindo muitas energias, possivelmente eu devo estar acessando, né? Bastante pessoas nessa leitura. Mas deixa eu seguir aqui a carta da casa, por gentileza, para clarificar a casa. Ó, a casa saiu um 10 de ouros, pode estar falando de questões de herança quando fala de traição familiar, né? Nossa, e um 7 de espadas, alguém querendo tirar vantagem sobre Leão aqui. Isso pode estar falando coisas no que tange o financeiro. Muito cuidado assim com as conversas que você vai ter se você está indo aí para uma festa de familiares, tá? Estou vendo aqui uma coisa de festa num núcleo familiar. Muito cuidado com as conversas.
porque as pessoas podem distorcer o que você vai falar. Muito cuidado com bebida. Tem alguma coisa de estranho aqui na sua leitura. Mas, por outro lado, eu também estou vendo uma energia de um leonino aqui, que vai receber a oportunidade, vai comemorar porque vai receber a oportunidade da compra de uma casa e que fala para que você tenha bastante cuidado e planejamento com o dinheiro. Então pode ser que vocês recebam uma quantia relevante financeira aí, né, de dinheiro, e vocês precisam investir, planejar direitinho, tá? Para outros aqui, o 3 de ouros pode estar falando de clientes, né? Você batendo meta, você recebendo assim bons valores financeiros, recebendo propostas de trabalho, e aí você precisa se organizar. A carta da Lua, por gentileza. A carta da Lua me fala de uma tristeza junto com o 5 de ouros que caiu, né? De uma tristeza pelas perdas que sofreu, de uma tristeza por portas que foram fechadas, mas isso, a carta da Lua fala de passado, né? Mas isso ficando no passado, essas perdas ficando no passado. E vocês vão perceber isso com mais clareza quando você ver a vida dando uma reviravolta, vocês um pouco mais estratégicos, se planejando mais, ganhando força e estrutura, tá? Eu sinto uma coisa de abandonar as crenças limitantes, pessoas que podem estar passando por um momento de que sente que a sua fé esfria, sabe? Tem uma coisa assim, que te limita psiquicamente, os traumas, né? Literalmente. Então tem uma coisa de virar as costas para isso. São muitas ilusões, como se tivesse algo de distorcido na mente de Leão. Leão estava tendo uma visão distorcida sobre algumas questões no sentido de não enxergar a própria potência, de não entender as próprias capacidades. Então, o mais importante de tudo para Leão aqui é entender, compreender o potencial daquilo que é capaz. Porque eu sinto muito que no passado de Leão aqui foi tirado o chão, né? E por isso essa dificuldade. Então tá muito mais uma coisa emocional do que na vida prática. Virou a chave, as circunstâncias também mudam, entende? Aqui pode parecer simples, embora eu saiba que isso é muito complexo, mas pouco a pouco, sabe? Isso é homeopático. As coisas vão se transmutando e eu acredito que muitas pessoas aqui, a grande maioria, já estejam nessa fase, né, da fênix saindo do pó, voltando do pó. Por gentileza, o 10 de espadas. 10 de espadas. Soltou a carta da vela. Teve Leão aqui pedindo, eu falei sobre fé, né? Teve Leão pedindo muito, caminhos abertos, por sair a calça de um homem, ou aqui tá falando de uma pessoa que talvez trazia muito peso para você, ou é um leonino, né, nessa situação, com peso de muita responsabilidade aqui. Mas aqui me confirma essa questão, né, de soltar um peso. E aí, se você não se sente nessa energia, mas os detalhes dados pela leitura encaixam na sua vida, é como se isso saísse como orientação, tá? Buscar uma limpeza espiritual, um reforço espiritual, ó. Tem alguma questão que é reequilibrada na vida de Leão por uma questão de justiça. É algum pedido que Leão fez à espiritualidade aqui. E vocês estão sendo libertos. Ou já foram, né? Como eu falei, tá mais em linha de passado. Por gentileza, Candeias com 2 de ouros. Ó, vocês estavam lidando com pessoas que realmente
se mostravam verdadeiramente, pessoas de duas caras aqui, né? Na sua frente falava uma coisa, nas suas costas falava outra. Vamos lá, por gentileza, o 3 de copas. Pela porta da rua. Janela de casa. E aqui a carta dos cristais. Aqui é como se você fosse descobrir algum talento, Leão. Os cristais com a lâmpada acesa. É como se você fosse descobrir algum talento. Tem algum movimento em que Leão é beneficiado aqui, que acontece uma reviravolta e é como se fosse uma quebra de um ciclo repetitivo, né? O que era previsto era que vocês fossem continuar num ciclo que trazia muita tristeza. Mas é uma mudança, né? É como se a vida de Leão tivesse passado por um conselho kármico. Há uma mudança. Aqui existe alguma preocupação com um relacionamento, ou a gente está falando de uma preocupação que a espiritualidade tem em relação ao relacionamento de Leão, ou é por conta da descoberta de uma traição, ou é por conta de ataques que um casal sofre aqui, né? Seja qual for a situação, tem uma energia de reequilíbrio, sabe? Para que haja uma realização. Se não é você que aí o leonino que está tudo bem no casamento, mas que sabe que sofre influências externas, né? Interferências externas, aqui tem uma reconciliação, um reequilíbrio, um entendimento, né? Porque alguém pode ter ido embora aqui, ó, somente as leoninas, alguém pode ter ido embora aqui por conta de magia, uma interferência, né, que acontece, uma demanda que aconteceu por conta de magia, e aqui fala de um perdão. Porque existia alguma conexão aqui para alguns de trabalho, uma pessoa do trabalho ou uma pessoa da própria família, né? Que se interferia, sabe, de uma forma muito sorrateira nessa relação. E para outros é como eu falei, né? Esse relacionamento era um relacionamento tóxico, então existe uma reviravolta aqui na vida de Leão em relação a isso. Deixa eu prosseguir. A carta da casa. Do que a gente está falando? A lâmpada acesa. Alguma coisa que está muito parada aí na vida de Leão. Ó, confirma. Alguma coisa que está muito parada na vida de Leão. Tem alguma reviravolta no campo profissional para Leão aqui. E que Leão vai precisar se organizar, se planejar melhor. A carta do cão na sequência, da ferradura. Ó, aqui é como se você tivesse inocente dentro de uma situação aí, com alguém que é muito próximo, e a tua própria espiritualidade afastando essa pessoa. Então, se você sentir que tem uma pessoa que se afastou de você, deixa aí, tá, Leão? É alguém que pode frequentar a casa de Leão, que pode saber muito da vida íntima de Leão, tá? Logo na sequência você vai descobrir. Se for o seu caso, né? Essa parte da leitura. Por gentileza, a carta da lua com 5 de ouros, para a gente finalizar aqui. O aperto de mãos. É como se você fosse, sabe, ficar em paz em relação ao seu passado. É como se você fosse ficar em paz em relação ao seu passado.
Eu tô vendo leoninos que estavam tendo uma complicação em relação à documentação, pode estar falando de herança ou de um divórcio aqui, e a coisa fluindo a partir de então, tá? E é isso, Leão. Tô vendo aqui. Um 8 de espadas. É como, tá, entendi. É como se você fosse conseguir compreender, Leão, a causa, a raiz daquilo que estava te fazendo sofrer. Sabe, você vai lá na raiz, vai entender onde que começou o problema, e é como se você fosse corrigir, compreender isso, por isso que tem essa libertação aqui. Essa libertação do seu passado, né? De um passado muito triste, muito sofrido. E é isso. Vou ficando por aqui. Um beijo no coração e até a próxima.